Sejam muito bem-vindos ao Destinos Curados. É um prazer estar aqui. Espero encontrar você muito bem. Nosso desejo é que no final desse programa você esteja saltando, cheio de esperança e olhando para o futuro e dizendo: uau, eu posso recomeçar. Eu creio totalmente nisso. Eu vejo isso acontecer o tempo todo. É para você. Tem jeito, tem saída e o final é melhor do que o início. Nós podemos mudar o rumo da nossa vida. Fazer escolhas novas, escolhas em Deus. Jesus Cristo é mudança de vida e Ele opera hoje. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Com Jesus, porque Ele é o bom pastor, Ele disse: eu sou um bom pastor. Não falta paz, não falta alegria. Ele supre, Ele é o Deus provedor. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou a porta. Se você passa por essa porta, você encontra pastagem, uma vida nova. Cristo nos oferece uma vida novinha. Está escrito: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Sim, Ele faz tudo novo. E eu amo essa escritura. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Com Jesus tem futuro e Ele nos enche de esperança. E eu acredito que essa história, a história desse casal, vai te encher de esperança. Porque eu vou ouvindo e eu sou extremamente abençoada e edificada. Sejam muito bem-vindos, Ana Paula, Diego. Obrigado. A gente já estava aqui ouvindo e eu me edificando, você se emocionando, porque passaram por muitas coisas, né? Sim, senhora. E hoje estão aqui nessa posição de ajudar, mas a trajetória foi longa, momentos terríveis, mas Jesus Cristo é mudança de vida. Ana Paula, você foi criada num lar onde havia muitas brigas. Sua mãe era mais agressiva. Sim, senhora. Eu participei de várias brigas para apartá-los, aonde um arranhava o outro, um beliscão, e eu no meio. Vivenciei isso por... Ela que agredia normalmente? Ela que provocava. Ela provocava. Ela começava. Meu pai era mais tranquilo, tinha também seus defeitos, mas ela provocava. E aí a confusão se instalava. E aí começava
um verdadeiro inferno. Às vezes estava tudo bem, estavam brincando, estavam ali, às vezes uma simples pergunta, uma simples conversa. Uma coisa pequena. Coisa pequena. Era motivo. Meu Deus. Para casa ir a abaixo. explosão, isso. Muitas vezes eu presenciei minha mãe avançava no meu pai. E você disse que seu pai trabalhava numa emissora. Isso. E então tinha um bom emprego. Sim. E você tinha suas festinhas, muitos brinquedos, o seu quarto, ele te mimava. Sim. Mas lá dentro, a convivência do casal não era boa. Não. Era uma vida de imagem. De imagem. De imagem. Lá fora, todo mundo achava que estava perfeito. Sim. Mas lá dentro não tinha união. Não, lá dentro não. Lá dentro era brigas. Eu não sabia o que era. Eu não me lembro. Pode ser que aconteceu. Mas como foi a maior quantidade que eu vi de discussões na mesa, eu não me lembro de ter prazer, muitas vezes, de chegar e ter aquele almoço em família. Sem brigas. Sem brigas. De Porque comer em paz. normalmente, na refeição, tinha a briga. mesa... Eu lembro só disso, briga. Às vezes de você colocar, às vezes, ali a comida e não conseguir engolir, porque eu já sabia qual seria o final. Ou ela se levantaria, ou ele se levantaria, e eu terminaria ali sozinho, ou só com um, ou só com o outro. Teve uma vez que, devido a essa provocação, o meu pai ficou possesso, ele se levantou da mesa, saiu puxando todas as gavetas, as facas caíram, ele pegou uma faca, e eu só lembro de ter puxado a minha mãe pela mão. A casa era grande, então a gente saiu correndo pelo quintal, eu abri o portão e fiquei na calçada com ela esperando ele voltar em si. Acalmar. Se acalmar. Ou seja, por um lado, eles até davam para você, né, os brinquedos, ele era carinhoso, só que eles não se entendiam. Então isso te fazia muito mal para você. Me fazia muito mal. Tanto que você ainda, menina, se encheu de uma tristeza e de uma opressão que você tentou suicídio 3 vezes. 3 vezes. Eu ouvia uma voz falando. Você começou a ouvir vozes. Eu comecei a ouvir vozes. Se você crescer, vai ser desse jeito. Então se mata, faz uma experiência, faz um pouquinho de força, enfia essa faca aqui na sua barriga, toma, é rápido, toma esse veneno, toma esse produto de limpeza aqui da sua mãe. E foi assim, você ouvindo, você ia para cometer. Eu ia para cometer, mas aí sempre chegava alguém, ou minha mãe, ou ela tinha às vezes uma mulher que ajudava ela a limpar a casa. Aí eu não conseguia concluir, mas sempre assim. Mas você ia. Mas eu ia tentar, porque eu não era feliz. Eu tinha, como a senhora falou, brinquedos, a coleção da Barbie. Mas não tinha... Eu não me lembro dos meus pais sentar comigo e conversar, e orientar. Era rara, foram raras vezes. Ouvindo vozes, buscando a morte. Sim. Não queria construir família. Você não queria construir não, família? Eu dizia, eu vou crescer, eu vou estudar bastante. Na época, ele pagou piano para mim, né? Eu fiz 9 anos de piano clássico. E aí eu falava, vou fazer faculdade de música, vou dar aula em conservatório, mas família eu não quero saber. Eu só vou estudar e trabalhar. Você colocou isso na cabeça? Coloquei isso na cabeça e eu tinha isso muito forte dentro de mim. E você disse que com tudo isso, sua mãe acabou indo até para uma igreja.
mas as situações estavam lá. Não E- resolveu, melhorou, tanto porque meu pai não se firmava lá, porque ele não via mudança. Ele ia de vez em quando. E aí foi quando deu um tempo, você estava com um namorado, uma situação, vocês foram para o Ministério Mudança de Vida. Isso. E ali foi quando a vida começou a mudar mesmo. Sim, ali eu comecei a entender a palavra, né? Eu saí assim, meio que em êxtase, né? Eu falava assim, meu Deus, mas eu vivi isso hoje. E onde eu estava, eu ouvia a história de Abraão, ouvia a história dos personagens da Bíblia, e eu comecei a ver que o que eu vivia começou a ser pregado no altar, e eu comecei a colocar em prática. E aí seus pais foram, seu pai se firmou. Sim, meu pai foi, minha mãe foi. A princípio sempre foi eu, mais eu e a minha mãe, porque a minha mãe ainda não resistindo um pouco. Mas aí eu fui, já começou a crescer aquele amor, né, de estar mais ali do que até mesmo, né, em casa eu queria estar ali, ajudar pessoas, estar envolvida. Mas aos poucos meu pai foi vendo essa mudança. Tanto que ele foi uma vez ao ministério, e depois saiu, foi procurar outra igreja. E eu achei tão bonitinho que ele falava, Fia, não tem outro lugar, lá é único. Porque ele via detalhes, né? Que ele, a começar pelo altar, a maneira de se vestir, a reverência. E ele, aí foi onde ele ficou, né? Ele falou, vou ficar aqui mesmo. E se batizou, né? Teve uma fase também muito dura que isso impulsionou ele, que minha mãe traiu ele. E isso fez ele se voltar grandemente para Deus, porque ele se batizou. Até no dia ele queria desistir, eu falei, não, você veio aqui, você vai se firmar com Deus. Ele se batizou, começou a firmar, tomar a Santa Ceia, buscar mesmo essa aliança firme com Deus. Foi onde a minha mãe voltou, eles se firmaram, até testemunharam também, fizeram parte do testemunho do jornal. E a vida foi mudou. Uma mudança e tanto, né? Radical. E aí você começou despertou em você o desejo de construir uma família. Sim. Aí eu queria, porque eu via, né? Eu ouvia a palavra e via exemplos também ali, né? Então eu falava, é isso que eu quero. Não, é possível. Tem jeito. Tem jeito de ter uma família não perfeita, mas feliz. E Você passou a acreditar nisso. Passei a acreditar. E aí você encontrou o Diego e chegaram a casar, e daqui a pouco eu volto para esse restante a gente concluir. Vamos lá para o Diego. Ô Diego, sua história não é brincadeira, meu filho. Que é isso, meu filho? Olha, vamos lá. Não dá para contar tudo, então vou te ajudar. Você foi criado num lar disfuncional, assim, num nível. Seu pai, aventureiro e inconsequente, não dava atenção para as necessidades da família. Fora, as pessoas gostavam muito dele, mas lá dentro vocês não tinham segurança nenhuma. Você contou um fato que ele construiu uma casa. Um dia deu um negócio nele, ele falou, nós vamos começar um novo tempo. E ele derrubou a casa. Ele derrubou literalmente. Demoliu a casa. Demoliu a casa. Então era uma vida muito insegura.
até que seu pai cometeu um crime, abusou de uma criança e matou essa criança. Sim, senhora. Foi parar na prisão, ficou até num setor separado pela gravidade da situação. A população se revoltou de tal maneira que partiu para cima de vocês, pequenininhos, inocentes, sua mãe, derrubaram, queimaram a casa de vocês tiveram que correr, se esconder, fugir depressa, que senão eles teriam matado vocês. Você disse que conseguiu uma fotinha só sua, porque vocês saíram com a roupa do corpo, queimou tudo, não sobrou foto, não sobrou Nada. roupa, tudo que vocês tinham Nada. foi destruído ali. Foram acolhidos por uma tia, se esconderam, na verdade, porque estavam procurando a família, porque agora a revolta era tão grande que eles queriam destruir com a família também, que não tinha nada a ver com isso. Os filhos pequenininhos que não tinham nada com isso. Mas a inconsequência do seu pai, a loucura, né? Um crime bárbaro, hediondo, causou um sofrimento em todo mundo. Foi um impacto que eu acredito que isso, assim, criou feridas profundas dentro de vocês, especialmente de você, que era o mais velho, né? Sim, senhora. Que tinha mais... Lembrança de tudo. Porque você era o mais velho. Os outros ainda eram menores, né? E quando a gente pensa, né? Quando uma pessoa não acredita no mal, a gente contando uma história dessa, não tem como. O diabo existe. E ele veio para matar, roubar e destruir. Então, quando a gente pensa, meu Deus, já sofreu um monte. Aí alguém da família começa a te ameaçar, abusar de você e dizer para você: você vai ter que pagar o que o seu pai fez. E você vai pagar isso o resto da sua vida. Seu pai abusou de uma criança, eu vou abusar de você, porque você merece. Você merece pagar, ela falava isso para você. Você merece pagar o que o seu pai fez com aquela criança. Parece loucura, mas ele abusou de você diversas vezes. Quando você não aguentando mais, com seus 8 aninhos, você disse: eu vou contar para minha mãe porque eu não aguento mais. Ele deslocou o seu braço, quase quebrou. Quase quebrou meu braço. Dizendo para você: você está duvidando que eu arrebento com tudo? Faz isso para ver. E você teve que se calar. Desde a hora que você me contou, e eu vejo agora o tamanho que o impacto disso. Você se emocionou, estou vendo você se emocionar de novo. Porque por mais que o Senhor te curou, e a gente sabe disso, é algo muito duro de trazer, né? Porque você esteve lá, você viveu, e a forma como ele impôs isso sobre você, um parente, você merece. E seu pai fez isso,
você vai ter que pagar. Então eu vou abusar de você. Você foi para trabalhar num lixão, porque a miséria era muito grande. Você não tinha quase contato nenhum com a sua mãe, trabalhando em 2 empregos ela, para tentar trazer algo para vocês. Era a maneira que ela sabia e estava lutando. Você foi para um lixão, aquele ambiente muito sujo, mau cheiro, você sempre sujo, tentando, fuçando no lixo para tirar coisas, para ver se levantavam dinheiro. Não sabia o que era comprar roupa, comer direito, miséria, escassez. Você disse que você ganhou uma camiseta que você usou ela por 4 anos. 4 anos. E era o que você tinha, porque não tinha outra. Uma mulher que ficava com vocês, abuso e abuso. Ela tinha a capacidade de chamar você pequenininho, abrir as pernas e pedir para que você tivesse contato e, enfim, não vamos entrar em detalhes. E ali ela abusou de você também dessa maneira, porque vocês eram como aqueles que podiam ser abusados. O pai fez o que fez, então você não tem valor. Podemos tratar do jeito que nós quisermos. Era assim que você via situações, vivia. Foi muito difícil? Sim, senhora. Eu estou vendo que está difícil ainda, né? Assim, eu lembro de, em um momento desse abuso, a pessoa pegar a minha cabeça. Eu lembro que passou a reportagem na televisão, na época passou no Gil Gomes, estava no SBT, e ele colocou a minha cabeça e a reportagem, estava o meu pai, no fundo, os presos, falou assim, eu quero ele aqui dentro. E aí, essa imagem falou assim, tá vendo? Ele vai sofrer lá, e você vai sofrer aqui. Então, ele forçou minha cabeça e falou, abre os olhos. Você vai, porque saiu nos noticiários, saiu em tudo quanto é lugar. E ele pegou você pequenininho, forçou você ver aquela reportagem que mostrava o seu pai. Ele bateu em mim na hora, porque eu fechei os olhos. Ele me deu um murro na cabeça, abre os olhos. Abre os olhos. Eu lembro dele fazer assim, abre os olhos. Abre os olhos. E eu abri os olhos, eu ouvi aquilo, né? E aquela reportagem, e foram torturas. E ele disse que enquanto ele sofria lá, você ia sofrer aqui. Eu sofri aqui. Essa era a vida de vocês. Uma vida destruída, num nível que parecia que não havia possibilidade de tirar alguma coisa boa disso, né? Não, senhora. Angústia, tristeza, choro, tudo quanto é tipo de sentimento negativo tinha, deprimido, pequeno, como a minha esposa mencionou, tentei tirar a vida já uma vez, um viaduto que tem esse viaduto ainda, em Presidente Prudente. Eu lembro de parar no viaduto e pensar, nunca tinha tido a iniciativa ou colocado a mão, mas eu lembro de falar, não, pula aqui, você vai, não, aqui, não, pula aqui na rodovia, tá passando esse caminhão, vai ser muito rápido, você não vai sentir nada, né? Como teve o episódio de eu tá minha mãe e os meus irmãos dormindo, e eu cheguei numa situação, né, sentado na cama, eu ouvi uma voz,
muito difícil, tudo muito difícil, tudo, não tinha nada, não tinha nem ânimo para acordar, para nada. E eu lembro uma voz falar, ó, liga a torneira do gás. E eu lembro dos detalhes, deixa 15 minutos, você vai lá, acende, vai explodir, todos vão morrer e você vai acabar com o sofrimento de todos eles, porque o sofrimento era todos. Eu lembro da minha mãe chorando por causa do meu pai, que os advogados ameaçavam ela. A minha mãe desesperada para pagar advogado, para colocar as coisas dentro de casa. Isso que você falou, ela trabalhava em 2 empregos e não dava, porque ela tinha que sustentar e ela tinha que pagar os advogados, porque a situação dele era bem grave. Muito, muito. Ameaçado constante, foi ferido, foi abusado dentro da cadeia. Você disse que exatamente, na cadeia ele também foi violentado, eles pegaram, enfiaram um ferro na perna, na perna dele, bem na coxa, que entrou e rasgaram a perna dele. O sofrimento parecia que não ia ter fim, porque seu pai estava lá, também vivendo coisas terríveis, né? O preço, né? Que ele estava pagando, ele pagou um preço muito alto, mas muito alto. Também o que foi feito, assim, não dá nem para comentar, né? Isso realmente foi um ato, meu Deus, que possessão que leva alguém a ter uma atitude dessa. Só que o egoísmo dele acarretou consequências terríveis para toda a família. Porque aí a sua mãe, naquele desespero, os advogados pressionando, e vocês ali. E assim, os advogados pressionavam, e assim, eu não sei até que ponto, esses detalhes eu não peguei com ela, mas das pessoas, eles ameaçavam a minha mãe e falavam assim, olha, eles querem saber onde vocês estão. E minha mãe, no desespero, dava tudo que eles pediam. Então minha mãe não queria que eles soubessem que as pessoas que queriam tirar a nossa vida, porque a população no lugar onde a gente morava se revoltou tremendamente, todo mundo se revoltou, queria saber onde a gente estava e estavam procurando por nós. Então, minha mãe Porque eles queriam se vingar, não bastava o seu pai estar preso, ele foi preso, condenado. Eles queriam destruir com os filhos também e a esposa. Com certeza. E assim, acredito, como eu disse, eu não tenho essa informação, esse detalhe preciso da minha mãe, mas acredito que esse desespero da minha mãe, ela certamente, muito tempo pressionada, porque eles, advogados, sabiam onde a gente estava e sabiam onde estava a outra parte. Então, se você não der o dinheiro que a gente quer, a gente vai passar o endereço deles. Então, a gente, uma hora estava morando num lugar, uma hora estava morando num lugar, 3 meses num lugar, 6 meses no outro lugar. Sempre. Vocês viviam fugindo? O tempo todo. Nós nunca entendíamos. A gente nunca entendia, porque a gente nunca parava num lugar. Eu nunca entendi. Porque assim, uma hora estava num lugar, outra hora estava no outro, outra hora estava num lugar, outra hora minha mãe num desespero. Era difícil a situação, mas eu falei assim, como que não dá para fazer com o que você ganha? Chegou num tempo que eu comecei a entender as coisas, falei, poxa, mas a senhora ganha X aqui, poxa, o aluguel é isso, a água é isso, a luz é isso, não dá para muita coisa, mas dá para manter, por que isso? Ela fala, não, é uma necessidade, ela nunca falava, né? E depois de muito tempo ela falou que era para advogado. Que o advogado pressionava e chegou um tempo que ela falou assim, ela visitou o meu pai e falou assim, eu não vou dar mais 1 centavo para ninguém. Chega. E foi a hora que a gente achou que, como ela achou que não ia acontecer nada, e começou, olha, sofreu, não pode visitar porque tá na enfermaria, não pode visitar porque tá isso, mandava carta, na metade da carta, olha, sofri, não posso falar, e era o tempo todo, e minha mãe sempre, e minha mãe escondia a carta, só que a gente, naquele desespero de querer saber, porque ela nunca falava, porque nós líamos. Quando ela teve essa reação, você está dizendo... Teve uma represária, porque os advogados recuavam, deixavam de ir, deixavam de falar, e aí
sofria, ou certamente suborno, alguma coisa, ele sofria lá dentro. Apanhava, não podia visitar porque estava machucado, estava roxo, ou sofria, ou uma hora tinha que mandar uma quantidade absurda de cigarro, uma hora tinha que mandar uma quantidade absurda de tantas coisas. Eu falei, mas pra que isso? Por que isso? E lembro dela levar muita coisa. E não tinha, para uma pessoa só, ele tinha que passar 1 ano para aquilo, né? E era em função disso. E ela chegou, deu um basta num tempo. Que ela falou assim, chega. Diego, até que a sua mãe encontrou o programa Mudança de Vida lá em Presidente Prudente. E aí um dia ela tomou a decisão e viajou para ir participar de um culto em São José do Rio Preto. E ali ela foi acolhida, tudo, e ela voltou já decidida a se mudar para Rio Preto por conta da igreja. Sim, senhora. E aí começou a mudança. Vocês foram para São José do Rio Preto por conta da igreja. E a partir dali, isso que você acabou de dizer, vocês começaram a viver mudanças na vida de vocês. Sim, senhora, muitas. O primeiro dia que eu cheguei na igreja, segundo dia, porque o primeiro foi o dia que eu cheguei de viagem, a gente participou de um culto. E no segundo dia foi um culto pela manhã, né? Eu fui no culto pela manhã, não dormia, o pastor orou por mim, e eu não queria ir na igreja. Quando minha mãe levava na igreja, eu ficava de braço cruzado e não queria ir. E Diego, antes disso, você já estava em más companhias, bebendo, e o seu pai, nós temos que lembrar que ele foi viciado na bebida e no cigarro, e você estava já com companhias, pendendo. Você não chegou a usar droga, mas já estava ali naquele meio. Contato com todas aquelas pessoas. E bebendo. Então, ela levou você oprimido, revoltado, angustiado. Você disse que não dormia. Eu acreditei em ir para a igreja no dia seguinte porque eu não dormia. O pastor orou por mim, eu falei assim, olha, eu não durmo. Ele falou assim, a partir de hoje você vai dormir. Ele orou por mim. E aí no dia seguinte eu falei assim, eu vou na igreja porque eu preciso dormir hoje de novo. Porque eu dormia aquela noite. Eu não dormia. Eu tinha sonhos, pesadelos, sonhava com cobra, com tudo. Tinha pesadelos e não dormia. Eu tinha olheiras profundas, né? E aí eu dormi. Aí eu falei pra minha mãe, nossa, eu dormi muito bem essa noite. Aí minha mãe, muito esperta, falou assim, foi a oração daquele pastor. Vai lá, pedir oração para ele. Mas não quero participar da reunião. Vai lá, ele vai estar lá às 9 horas. Mas às 9 horas tinha reunião. E eu fui, aí eu comecei todos os dias para receber oração para dormir. E aí eu comecei. Quando eu me vi, eu estava com a vassoura limpando a calçada da igreja, ajudando na igreja, porque eu não estava trabalhando. E me envolvendo com as coisas. Quando eu me vi, eu já estava envolvido, ajudando nos trabalhos, nos evangelismos, e começou, essas libertações, né, muitas libertações começaram a acontecer. Arrumei trabalho, minha mãe conseguiu, a gente arrumou uma casa, minha mãe conseguiu trabalho, eu consegui trabalho, a vida começou a entrar num processo de transformação, né? Foi nesse momento, a partir desse momento, né? Ô Diego, e aí você disse que você não queria nem pensar em construir família. Não, senhora. Porque a referência que você tinha era péssima. Você não queria. Não queria. E na igreja, porque Ana Paula também não queria. Mas na igreja, vocês naquele ambiente, vocês começaram a desejar isso. Sim, senhora. Porque eu via, né? Eu vi dentro da igreja casais, família, né? De vários testemunhos, quando o pessoal subia para contar testemunho, olha, minha família, os meus filhos, minha família, os meus filhos, e isso começou a despertar em mim o desejo de ter isso, porque sempre tive frustrado, eu tive pavor, por exemplo, a Ana Paula sabe disso, minha mãe por muito tempo não sabia, eu não conseguia comer sozinho, eu chorava, e eu entrava em desespero, eu falava, eu não quero comer sozinho, porque eu tinha pavor, porque eu nunca tinha, não conseguia, se tinha a comida separada para mim, separada ou alguma coisa, minha mãe tinha que sentar comigo para esperar eu comer, porque eu não queria comer sozinho.
Eu queria que tivesse alguém ali. Porque eu sempre ouvi e vi em outros lugares, por exemplo, na escola, olha, meu pai contou uma piada, não, eu estava almoçando, tá, olha, meu pai não sei do que, olha, meu pai... E você não sabia o que era isso. Imagina. Você nem sabia, muitas vezes, se ia acordar e dormir no mesmo lugar, né? Era uma insegurança muito grande. Muito grande. E aí você começou a despertar esse desejo de uma família, que foi quando vocês começaram a orar. Conheci a Ana Paula na igreja, né? Ela, na época ela tocava num culto das 18h10. E é até engraçada a história, porque na época tinha uma modelo, que era a Ana Paula Arósio, né? E eu falava para minha mãe, eu vou casar com essa mulher. E por muito tempo, contato com a Ana Paula despertou esse desejo, eu comecei a ter contato com ela. E depois de um tempo eu sabia que o nome dela era Ana Paula, eu falei assim, é ela. É ela. E a gente começou a orar, né? Nós oramos, e aí começou a fluir, né? Eu pedi para ela, falei que eu gostava dela, na época ainda no corredor, tinha um toldo na lateral, né? E aí a gente começou a orar e oramos, não sei quanto tempo nós oramos um bom tempo, e fomos falar com o Bispo Maurílio na época. O Bispo Maurílio muito rígido, muito sério, né? E me interrogou, eu falei, poxa vida, eu achei que o Alexandre que é o pai dela, Eu achei né? que ia ser mais fácil. Eu achei que ia ser mais não fácil. Vai ser, não. E ele me impôs algumas coisas, falou, tua postura tem que ser assim, 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 assim. Eu falei, caramba, é mais difícil do que eu imaginava, né? E aquilo foi como um desafio para mim, né? Porque eu vi alguém se preocupando comigo, né? Você encontrou um pai. Encontrei um pai, né? Encontrei um pai se preocupando comigo. Fazendo aquilo que o pai faz, né? Teve situações de eu, por exemplo, querer que ele chamasse a minha atenção por saber que ele se preocupava comigo, algumas vezes. Porque assim, a carência era tão grande, eu falei assim, poxa, ninguém... Né? Ô Diego, você era muito carente? Demais, bispo. Inseguro? Demais. Complexado? Muito, muito. Todo dia 31 de dezembro, até 2003... Era dia 31, eu faço aniversário dia 2 de janeiro. Então, dia 31 de dezembro eu entrava em processo de melancolia. Eu chorava por horas. Por horas. Minha mãe falou assim, mas o que está acontecendo? Não sei o que acontece, não sei o que é porquê, fala alguma coisa. E era assim, era tudo aquilo que eu vivi, que eu não queria falar, né? Que eu não queria externar aquilo, porque eu entendi assim, minha mãe tem tanta coisa, mais isso, né? Porque assim, minha mãe está preocupada com isso, com aquilo outro, eu vou preocupar ela com mais isso. Eu não queria externar aquilo. Eu chorava muito, 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 muito. E foi com essas orações desse pastor me acompanhando, orando, me ajudando, que eu, assim, ela chegou no final de ano que ela falava assim, eu não posso trabalhar, fazer alguma coisa nesse final de ano, que às vezes ela fazia um bico ou alguma outra coisa, porque eu sei que o Diego vai passar mal. Né? Eu entrava em estado de choque, assim, eu ficava incomunicável, eu não falava com... Era como se fosse uma chave. Virava uma chave, dava 10 horas, acabou, zerou. Chorou, ele vai chorar uns 2 dias, vai ficar isolado no canto, ninguém consegue tirar nada dele nesse tempo. E nesse dia ela não foi, ela falou assim, tá tudo bem com você? Eu lembro dela estar sentada na cama, e eu no sofá, ela tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Tá tudo bem? Ele falou, não, onde você vai? Ele falou, eu vou para a igreja. Eu falei, para a igreja? O que você vai fazer na igreja? Que ela assim, naquele momento ela assustou, achou que eu ia fazer alguma coisa de errado, porque nesse dia, nessa hora, todo tempo você tem esse pânico. E ela falou, então vou com você. Eu falei, mas não precisa, eu vou na igreja. Ela falou, não, vou com você. Fui na igreja, tinha um trabalho que estava sendo feito numa comunidade, que acho que era, se não me engano, Brejo Alegre. E eu fui para o trabalho, e ela foi comigo, porque achou que alguma coisa ia acontecer. Ela falou, você está bem? Eu falei assim, eu estou ótimo. Eu falei assim, eu não estou entendendo o que você está perguntando tanto para mim se eu estou bem. Eu falei, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. E assim, eu lembro que foi em 2003, nunca mais, aquele pânico, aquele choro de virar chorando, em desespero. Diego, acabou. Vocês se casaram, foram libertos, você foi curado. Ana Paula, o medo de construir uma família, aquilo desapareceu, vocês construíram.
tiveram 2 filhas. A vida de vocês sofreu uma restauração, especialmente a sua, que era totalmente impossível. Seu pai saiu da cadeia, mas deu um tempo, era o homem que bebia, o homem que fumava, que ainda via pornografia, que fazia uma maneira de lidar com os negócios, com a vida, ou seja, ele saiu, mas não saiu melhor. Depois de 17 anos preso, ainda... Saiu aquele homem para dar trabalho para a família, ainda. Sim, senhora. Então, você já está aqui, seguindo a sua vida, mas de repente vê, fica sabendo, seu pai sai, mas as informações chegam, né? Meu Deus, depois de tudo que fez, 17 anos preso, tudo que viveu naquela prisão, não melhorou, não mudou. Chegou o momento dele ser colocado para fora de casa, dormir na rua. E parecia que aquele homem ia morrer sem conserto. Porque aquele crime bárbaro, a prisão, as coisas terríveis que ele viveu na prisão, nada. Né? Isso faz a gente lembrar daquele malfeitor que estava lá na cruz, né? Nem ali o sujeito melhorou. Mas aí ele ficou doente. E Deus é um Deus incrível. Misericordioso. Teve um período em que vocês foram transferidos para São José do Rio Preto, e isso foi estratégico para você especialmente. Muito. Muito. Porque ali você pôde confrontar seu pai, foi um confronto daqueles, mas também o perdão, o passado foi deixado e você começou a ter um relacionamento com seu pai que você nunca teve, porque o seu pai, a doença quebrantou ele de uma tal maneira que ele agora confessou tudo que ele negava. Pela primeira vez você viu um homem sendo sincero, aquele homem, confessando todas as atrocidades que ele já tinha cometido. E você conseguiu chamar ele de pai. Pedir bênção. Tinha muito tempo que... Você perdoou ele mesmo. E a coisa linda é que o seu pai morreu, mas se converteu. Aceitou Jesus. Recebeu Jesus como Salvador. E eu disse ainda para minha mãe, eu fiz o culto fúnebre do meu pai, e ainda no dia eu falei, a Ana Paula ainda falou assim, você tá bem para fazer isso? Né? Porque ela sabia de história, falou, você tá bem para fazer isso no carro? Eu falei, eu tô tranquilo, eu tô em paz. Aí minha mãe falou assim, eu falei para minha mãe, ainda falei assim, eu queria estar aqui dando uma bênção de aniversário, mas estou fazendo o culto fúnebre, eu estou em paz, porque eu tinha paz em poder estar ali e saber que ele tinha sido salvo. Porque para mim, naquele momento, eu falei assim, porque eu sei para onde ele foi, eu prefiro ver ele nessa situação, na condição que ele está, porque eu sei que se ele tivesse saído do hospital, eu não acredito que ele teria mudado. Eu tinha essa certeza. Porque assim... aquela situação veio realmente... Foi Deus. Foi um tempo, né? Porque ele ficou um tempo doente e esse período foi quando
todas essas situações familiares foram sendo ajustadas, foi quando ele confessou todas as atitudes, as escolhas terríveis, porque ele negava muita coisa, ele mentia, né? E aí ele confessou, e ali então você pôde ver um homem que já não era mais aquele. E Deus é um Deus muito bom, porque ele encerra com as coisas de uma maneira inacreditável, né? Isso é muito forte. Você foi completamente curado, meu filho? Completamente, bispo. Hoje eu falo assim, eu me emociono por lembrar, por saber, né, de situações que eu vivi, do que eu sentia. Claro. Mas eu tenho paz. Eu falo hoje com muita tranquilidade. Às vezes, quando eu vou atender alguém, esse assunto encaixa dentro daquela situação, eu dou o exemplo, digo, você tem que tomar a decisão agora, não espere chegar tão próximo, porque eu poderia ter vivido isso antes, né, ter tido mais momentos antes, tempos. Ainda quando teve um período que eu falei assim, eu não vou nunca mais pescar na minha vida, porque ele queria pescar e eu não fui, né, mas assim, uma besteira por conta de um momento, uma situação, porque aquilo associava muito ele, né? Mas assim, a paz que eu tenho e a tranquilidade que eu tenho para falar, eu me emociono por lembrar, mas não que isso é um problema para mim, porque ela sabe, ela viveu na pele. Ligou, ó, teu pai, você sabe que não é meu pai, é aquele cara lá, é o marido, um esposo da minha mãe, né? E minha mãe falava, Diego, não fala assim, meu filho, ele é seu pai, você tem que... E assim, era que nem criança, Diego, você vai pedir bênção pro seu pai? Ei, tudo bem? Chegava, né? Diego, filho, por favor, pede bênção pro seu pai. Minha mãe tinha que falar, eu já velho, né? Pede bênção, parecendo uma criança, né? E eles relutando em bênção, pai, né? E eu poder ligar para ele, falar assim, dizer pai, né? E ele poder ouvir. E quando eu tive essa oportunidade com ele que a senhora falou, ele falou assim, eu nunca achei que eu ia ouvir você falar pai. Porque todas as vezes que eu falei pai para ele, certamente ele não recebeu aquilo, porque aquilo não foi transferido para ele com aquela sinceridade. E quando eu falei pai para ele chorou, porque ele falou assim, você falou pela primeira vez, e isso me tocou, né? Você falar pai. E ele falou assim, não deixa de chamar isso. Eu estou assim, eu lembro do tubo de oxigênio, ele com tubo de oxigênio, não deixa de falar essa palavra papai, porque é muito bom para mim, né? Ele debilitado. E assim, isso foi muito bom para mim, porque eu percebi essa mudança em mim, porque ele viu isso, não foi algo que eu impus sobre ele, né? Ele percebeu, ele pedia, falou assim, não deixa de chamar papai, fala papai, né? E às vezes parecia até meio infantil, mas eu não me preocupava, né? Ô papai, alguém estava, ô papai, como vai, tudo bem? E aí, velhinho, né? Brincando com ele. E assim, foi muito saudável, né? Eu vivi uma restituição em pouco tempo de anos, né? Em pouco tempo de anos, né? Então, no finalzinho você teve um pai. Não só eu, como os meus irmãos. Seus né? irmãos. Porque eles, assim como ele teve, o que me impressionou mais em tudo isso, foi que quando eu comecei a falar com os meus irmãos sobre a situação do meu pai, a minha irmã falou, nossa, o pai falou isso comigo, ele pediu perdão, olha, meu irmão falou, olha, o pai falou isso comigo. Eu falei, nossa. Pediu perdão para todo mundo. E eu falei assim, eu fiquei assim, impressionado na hora que eu falei assim, meu Deus, ele estava se despedindo, a gente, talvez Deus mudando, porque aquilo não era dele. Não era dele, ele não tinha isso. Não era dele, dizer, eu errei, eu falhei. Ele era até o fim, estava com o cigarro na mão, você fumou? Não, que fumei o quê, né? Você tá defumado, e muitas vezes eu ficava bravo, você está defumado, cheirando, você falou que não fumou, você está com o olho vermelho, cheiro de bebida, você não bebeu. Até o fim, não. E ele poder dizer isso, tanto para mim quanto para os meus irmãos, foi algo muito importante. Algo que marcou, que eu percebi, que eu vi essa mudança. Diego, Deus curou seu destino? Sim, senhora bispa. Completamente. Você não teve o seu pai presente, mas você tem 2 filhas. Você tem sido um pai para essas meninas. Sim, senhora. Eu ouço sempre que você é muito bom pai. E aqui a gente ensina isso e
você não teve referência, mas você aprendeu com Deus. Aprendi com a senhora. Aprendi com a senhora. Porque eu via as expressões, porque assim, a senhora sempre foi muito cuidadosa, não só com os filhos da senhora. A senhora foi cuidadosa com todos nós que estamos aqui. Então, a preocupação, se está comendo, se está... Remédio de verme, nem sabia que era isso. Entendeu? Eu não sabia que era isso. Né? Preocupação se você comeu, se você está comendo. Quantas vezes a senhora já não perguntou e não pediu a minha filha, a Ana Vitória, na época pequena, a gente desesperado, preocupado, ela doente, e a gente sem saber como fazer, a senhora falou, manda trazer aqui, deixa eu ver essa menina, o que tem, olha, faz isso, olha, faz aquilo, olha, faz isso, dá aquilo, cuida assim, faz assim, não fica acreditando em que a medicina fala, porque às vezes é muita coisa e realmente, e a gente ficava assim, eu e ela falou assim, como uma pessoa, nem minha mãe teve esse cuidado, tem esse cuidado, nem minha mãe liga, nem minha mãe pergunta, nem ninguém tem esse cuidado, essa preocupação. Então assim, o cuidado, isso a gente aprendeu aqui, eu não tinha isso. Muito forte, Diego. Ana Paula, eu ia voltar no C, mas olha, vou te contar, minha filha. Só ficou com ele. Eu só fiquei com ele, porque só forte. Acrescentando em relação às meninas, né? Até orientação no momento de ter, né? Que nós somos orientados, até para ter, a gente pediu a bênção, né? Esperamos 5 anos, curtimos nosso casamento, tudo que tínhamos que curtir. E aí sim veio a direção, a bênção para ter. Então, tudo o cuidado, né? Em detalhes. Fortalece primeiro o casal, Sim. O casamento amadurece, aí Sim. vem as crianças, Sim. que traz esse renovo. E ouvindo ele contar, tem muita coisa também que surpreende, porque a cada testemunho ele vai tirando algo lá de dentro que realmente a gente percebe que foi curado e que mudou mesmo. Mas ouvindo ele falar assim, eu que convivo com ele, parece que ele foi criado num lar, a forma que ele trata as meninas, parece que ele foi criado num lar com a presença do pai. Tudo perfeito. Perfeito, aquela família perfeita. Não parece que ele viu tudo isso. Porque ele, literalmente, ele aprendeu. Ele aprendeu. A ser um pai. Sim, extraordinário. Maravilhoso. Deus curou o seu destino, minha filha. Curou o meu destino. Da sua família. Da minha família. Hoje a gente vê as nossas filhas, né? Até estava falando, lembrando a Ana Vitória. É pré-adolescente, tem às vezes, né? Seus mentes, né? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, mas ela às vezes não, né? O Diego até tem que segurar lá um pouco, mas chega no sábado, bispa, ela quer acordar 3h50 da manhã e acordar todos nós, porque ela tem que tomar o banho dela, ela tem que fazer a maquiagem dela e ela tem que vir para a igreja para organizar as escolinhas, para organizar, preparar tudo, porque é dia do Senhor. Eventos, a gente não tem a nossa filha. Regional, ela passou a semana aqui. Eu quero pousar na igreja. O conto de casais, ela estava dentro, estava ajudando. E o amor, né? Assim, e uma coisa também que ela fala, que ela quer casar. Coisa que a gente já não queria construir família. E nós não somos um casal perfeito, temos ajustes. Mas ela vê essa cumplicidade, esse amor entre eu e o Diego, então ela tem esse sonho de construir uma família. O contrário de vocês, né? Completamente. E hoje ela vê o casal, o papai e a mamãe, eu também quero uma família. Maravilhoso. É isso aí, meus queridos. Vamos orar. O que mais que eu vou falar, não é? A gente vê a glória de Deus em tudo. Isso é Deus. Olha que obra. É Deus. Às vezes eu ouço as pessoas dizerem, não, para mim não tem.
Deus. Com Deus tem. Vamos orar. Oh, meu Deus. Eu tenho que te agradecer tanto por uma obra dessa. Eu estou tão edificada, tão abençoada. Enquanto nós vamos ouvindo, enquanto eles estão falando, nós podemos ver a obra redentora da cruz. Isso é o Senhor, o que foi vencido naquela cruz. O Senhor nos dá esperança todos os dias. O que seria de nós sem o Senhor, meu Deus? O que seria de nós? Meu Pai, muito obrigada. Obrigada pelo que o Senhor fez na vida dessa família. Obrigada por essa transformação. Obrigada. O que o Senhor fez na vida da Ana Paula, do Diego. A família que eles construíram. O pai que ele se tornou para essas filhas. Isso é obra do Senhor. É obra do Senhor. Eu te honro, eu te agradeço, porque é muito forte. Obrigada, meu Deus. Muito obrigada. Eu peço que o Senhor toque vidas profundamente. Visite lares, famílias. Cura corações. Restaura profundamente. Cura as feridas, cura a alma, passa bálsamo, restaura completamente para a honra e a glória do teu nome. Eu peço a tua mão estendida agora, que corações estejam sendo curados, que cadeias estejam sendo quebradas e que essa vida esteja recebendo paz, alegria, ânimo. Esteja se levantando, porque o Senhor é um levantador de vidas. Que cada um esteja se levantando para viver um novo e poderoso, maravilhoso tempo. Eu abençoo lares e famílias e te agradeço por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Obrigada, Senhor. Nós te amamos demais, te rendemos. Toda a honra e toda a glória pertencem a ti. Obrigada, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. Maravilhoso, Deus ama você. Muito obrigada. Pode contar com a gente sempre. Obrigada, Ana Paula. Obrigada, Diego. E obrigada a você. Deus te abençoe, amém.